Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, né? Todos estejam se cuidando. Mais uma aula aí, a gente está se aproximando da reta final, né? Desse ano letivo bem atípico do que aqueles que nós vínhamos, né? Habituados, mas também com algumas coisas também produtivas, né? Nessa unidade, por exemplo, a gente viu vários tipos de luta, várias formas e manifestações, né? E como a gente viu ao longo da unidade, as lutas elas surgem com a necessidade do homem se defender, seja de outros homens, né? Por questões de disputas, seja de território ou de interesses, ou até de animais ou de caças, enfim, de diferentes manifestações, tudo bem? E aí é claro, né? Cada cultura acaba criando a sua luta, né, a sua forma de se defender de acordo com as suas capacidades, né? Então, o objetivo dessas lutas que são criadas é de melhorar o combate corpo a corpo para atingir os seus objetivos. Tudo bem? E aí, na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho ainda sobre as lutas orientais, tá certo? E aí, nós vamos tratar mais especificamente do Muay Thai e do Taekwondo, tudo bem? Pelo menos para a gente entender um pouco a essência, né, dessas lutas, para que a gente possa compreender um pouco melhor como essas lutas acontecem, quais são as suas manifestações, coisas desse tipo, tudo bem? O Muay Thai, né, é uma luta de combate, de corpo a corpo, né, utilizada principalmente para luta de média a curta distância, tá certo? Ela também é conhecida como Thai Boxing ou boxe tailandês, tá certo? É a mesma coisa. E a sua origem ela se mistura muito com a própria origem da Tailândia, tudo bem? E aí ela surge basicamente com a migração, né, do pessoal da China ao se deslocar ao que hoje é o espaço, né, o território da Tailândia, tudo bem? E aí nesse percurso, né, de imigração para sair de emigração, desculpa, para sair de um lugar para outro, o pessoal foi enfrentando ao longo desse trajeto, onde eles buscavam, na verdade, novas terras, né, férteis para a agricultura, tudo bem? E aí nessa busca por novos terrenos, por novas situações, por um novo espaço para conviver, eles enfrentaram aí outros homens, né, que eram donos de território, saqueadores, enfim, passaram algumas dificuldades, tá certo? E aí, a partir dessas dificuldades, eles utilizaram um método de treinamento chamado Chupsart, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? E aí, esse método de luta, ele utilizava vários armamentos, vamos dizer assim. Então, eles utilizavam, por exemplo, espadas, facas, lanças, machados, flecha, enfim, várias armas para poder se defender, né? Para poder confrontar os inimigos. Mas aí surgiu um pequeno problema, né? Que com essas armas ficava muito difícil de treinar sem se ferir. Então, com o passar do tempo, os tailandeses, né, foram criando outras formas de luta, nesse caso já sem armas, para complementar a, a sua forma de lutar, tudo bem? E aí no início, né, bem no comecinho das lutas, né, o que foi precursor, eles começaram a organizar uma forma de luta que ele se parecia muito com o Kung Fu chinês, tudo bem? E aí utilizava-se golpes com as palmas das mãos, com ataque com a ponta dos dedos, imobilizações, e aí até chegar o que a gente conhece, né, hoje pelo Muay Thai, tá certo? Claro que essa denominação, né, do Muay Thai ela vai criando, ela vai se modificando com o passar do tempo, né? Então, até mais ou menos a década de 20, 1920 por aí, os lutadores eles não utilizavam nas mãos luvas, eles usavam apenas algumas faixas, né? Algumas tiras de tecido, de algumas árvores, enroladas na mão para evitar lesões, tudo bem? E aí nesse período as lutas elas aconteciam até que um lutador fosse nocauteado ou sofresse alguma lesão grave que não pudesse continuar na luta, tudo bem? E aí só após a década de 1920 é que ele importa, né? Ele pega algumas regras do boxe inglês e adapta para o Muay Thai devido principalmente ao grande número de lesões que acontecia. Então, a partir da década de 20, né, aí começa-se a introduzir a divisão por categorias, começa também a utilizar luvas,
outros equipamentos de proteção, assim como também a inclusão dos rounds, né? Então, antigamente não tinha divisão por rounds, então só depois da década de 20 é que surgem os rounds e a arbitragem, né, para controlar a luta. Tudo bem? Então, a organização, né, do Muay Thai tem aí no seu combate aí, principalmente socos, chutes, joelhadas, cotoveladas, enfim, para que possa aí chegar, né, ao oponente com contundência, tudo bem? E aí muitas vezes a gente acaba confundindo o Muay Thai com o kickboxing que vocês viram na aula anterior, tudo bem? Mas aí tem algumas particularidades, né, algumas diferenças que é importante a gente trazer para que vocês possam diferenciá-las de uma forma muito simples. A primeira diferença é com relação ao clinch, tudo bem? Que é aquele momento em que um lutador segura o outro, agarra um outro, né? Que não é permitido no kickbox, mas no Muay Thai ele é muito utilizado e é um jogo limpo, né? Inclusive faz parte do espetáculo. Tá certo? Uma outra coisa que não faz parte, né, do kickbox e está presente com muita evidência no Muay Thai é o uso dos cotovelos, tudo bem? Então, com o uso dos cotovelos, uma outra coisa também é a questão dos golpes abaixo da linha de cintura, os chutes, né, abaixo da linha de cintura, então na coxa, na perna, acontece com bastante frequência. E isso aumenta muito, né, a quantidade, a variação de golpes que é possível do Muay Thai em relação ao kickbox, tá certo? Uma outra diferença também é com a forma de pontuar. Enquanto lá no kickbox, o que pontua é a quantidade de vezes que um atleta acerta o corpo do outro, no Muay Thai, né, o que é observado é a contundência dos golpes, ou seja, a força que o golpe chega no adversário, né, o quanto de impacto gera no adversário. Tudo bem? Então, é como se o Muay Thai, né, ele fosse um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, mais impactante do que o kickbox. Tudo bem? E aí o Muay Thai, né, se a gente falar um pouquinho da organização do Muay Thai enquanto esporte, né, enquanto luta esportivizada, só para dados para que a gente possa se familiarizar, nós temos aí a Confederação Brasileira do Muay Thai, ela foi fundada aí em 1994, bem recente se comparado com outras modalidades, tudo bem? Em 2006 foi fundada a CBMTT, que é a Confederação Brasileira de Muay Thai Tradicional, e aí isso difere com a relação dos equipamentos, né, de proteção que usa. Então o tradicional ele não usa luvas, tá certo? Já o Muay Thai padrão, né, vamos dizer assim, esportivo, ele usa as proteções, certo? Em 2011 foi fundada aí em Brasília a Confederação do Brasil de Muay Thai. Essa já surgiu aí com meio que uma briga política entre as entidades e na busca de expandir a modalidade esportiva pelo Brasil afora. E claro que essas instituições aqui brasileiras estão submetidas a duas instituições, tá certo? Que são a nível internacional, que é a IFMA, que é a International Federation de Muay Thai Amateur, tudo bem? E o WMC, que é o World Muay Thai Council. Então, é o Council, né, de Muay Thai profissional. Então, essas entidades elas estão brasileiras, né, elas estão subordinadas às federações, às confederações e entidades internacionais do Muay Thai, assim como acontece em outras modalidades esportivas. Tudo bem? Se a gente chegar aí para o Taekwondo, né, a gente já vê aí que também é uma luta oriental, que usa mãos e pernas também, mas com suas particularidades, né, com suas questões bem relevantes, por sinal. Então, é uma arte coreana, tá certo? É uma arte marcial coreana, né? E o seu nome, ela só passou a ser chamada Taekwondo a partir da década de 1950, mas precisamente lá pelos meados da década de 50, né? Que o nome Taekwondo significa a arte de usar os pés e as mãos na luta. E é interessante lembrar que nessa década de 50, né, meados de 50, só foi possível gerar o Taekwondo a partir de um general que conseguiu unificar diversos estilos de luta para chegar no Taekwondo, tudo bem? Inicialmente, o Taekwondo, que não era chamado dessa forma, né, ele foi
utilizada principalmente para treinar as tropas de elite dos exércitos coreanos. Então, por essa razão também, teve um período durante a guerra da Coreia que essa arte ela ficou proibida, né? Ela deixou de ser praticada ou era praticada de forma escondida, tá certo? Então, inicialmente, os Hwangju, eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Era um treinamento específico para utilizar mãos e pernas, tá certo? Que uma tropa de elite do exército coreano utilizava, isso bem na antiguidade, tudo bem? Então, essa tropa de elite ela funcionava semelhante ao que os samurais eram no Japão. Então, era uma força especial que defendia os interesses coreanos, tudo bem? E aí, com o passar do tempo, o Taekwondo ele começa a se organizar, né, enquanto federação, e aí em 1973 foi fundada lá na Coreia do Sul a Federação Internacional do Taekwondo, né, a WTF, tá certo? E neste mesmo ano aconteceu o primeiro campeonato mundial de Taekwondo, tudo bem? Importante lembrar que aí o Taekwondo acabou se tornando, né, esporte olímpico, e isso depois de entrar na competição como forma de apresentação nos Jogos de 1988 e de 92, e ela ficou de fora dos Jogos de 96 em Atlanta e só retornou em Sydney em 2000. Porém, ela volta aí com bastante força, porque ela já volta em 2000 como esporte olímpico, né, ao qual ainda permanece, tá certo? Ao qual disputa medalhas olímpicas e tem a sua prática, né, institucionalizada e suas competições bem definidas, tudo bem? E aí existem duas formas de demonstração e competição no Taekwondo, tá certo? A primeira delas é o Ponsai, né? O que é isso? O Ponsai é uma forma, é como se fosse uma sequência de movimentos de defesa e ataque contra um adversário imaginário. Então, é semelhante ao que é aquele kata do karatê, né? O kati do kung fu, enfim, é uma demonstração de movimentos básicos que o atleta desenvolve simulando uma luta, né? Então ele tem um espaço e dentro desse espaço ele desenvolve esses movimentos. E esses movimentos que são executados, eles dependem do nível, né, do praticante, então de acordo com a graduação, de acordo com o tempo de experiência, e é claro, aí utilizam-se as bases científicas, né, a força muscular utilizada, a postura dos movimentos, enfim. E aí existe uma sequência que ele deve ser executado para demonstrar o seu controle, né, a sua habilidade dentro da luta, né, dentro do Taekwondo. Uma outra forma de demonstração e de competição no Taekwondo é a luta, né? A luta propriamente dita. E aí essa luta hoje, né, ela é organizada, um combate entre dois atletas, e eles usam uma série de proteções, tá certo? Para proteger o corpo, para ninguém se machucar. Então, existem duas formas de vencer a luta, por pontos ou por nocaute. Com base na quantidade de proteção hoje em dia, não é tão comum a questão dos nocautes, tá certo? Ele acaba sendo um pouco protegido e a maioria das vezes o nocaute é apenas para preservar a integridade física dos atletas. Então a luta constitui, né, em 3 assaltos, ou seja, 3 rounds de 2 minutos, com intervalo de 1 minuto entre eles, e os atletas precisam pontuar. Como é que eles pontuam? Eles pontuam acertando o adversário nas partes demarcadas, tudo bem? Então, tronco e cabeça equivalem a pontos, não é permitido golpes abaixo da linha de cintura, tá certo? E eles precisam pontuar. Um detalhe que, embora possa usar mãos e pés, os mãos só podem tocar o tronco. E aí, nesse caso que nós estamos vendo aí na imagem, por se tratar de uma competição olímpica, existem aí sensores, né, no colete de proteção e no capacete que sinalizam quando o atleta é atingido, né, quando o adversário consegue tocar essas partes específicas da proteção. Tudo bem? Então essas são duas formas bem simples, né, de competição do Taekwondo. E aí espero que tenha dado aí para vocês terem pelo menos um balanço geral, né, do que algumas dessas lutas orientais. Não esquece que aqui embaixo na descrição do vídeo
Tem um texto, né, um material de apoio, e aí tem um texto didático, um roteiro de estudos, uma pesquisa de aprofundamento, tem uma sugestão de atividade para você fazer aí na sua casa, para você entender um pouquinho o que é a luta, né, a questão da utilização dos golpes, tá certo? E aí não esquece, né, de tirar foto das suas atividades, do que você conseguiu fazer aí e mandar para o seu professor. Tudo bem, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida aí, chama aí no privado, nos grupos de WhatsApp, que a gente tenta tirar as dúvidas que forem possíveis. Tudo bem? Bons estudos, fiquem com Deus.